Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Caríssimos ouvintes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Vamos tomar o Salmo 5 para a nossa oração inicial. Salmo 5. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ouvi as minhas palavras, escutai os meus gemidos, atendei a voz da minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. É a voz que eu invoco, Senhor, desde a manhã, escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia vos apresento a minha súplica e espero. Pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal não poderia morar junto de vós. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Detestais a todos os que praticam o mal. Fazeis perecer aqueles que mentem. O homem cruel e doloso vos é abominável, ó Senhor. Mas eu, graças à vossa grande bondade, entrarei em vossa casa. Irei prostrar-me em vosso santuário, com o respeito que vos é devido, Senhor. Conduzi-me pelas sendas da justiça, por causa dos meus inimigos. Aplanai para mim o vosso caminho, porque em seus lábios não há sinceridade, seus corações só urdem projetos ardilosos. A garganta deles é como um sepulcro escancarado, com a língua distribuem lisonjas. Deixai-o, Senhor, prender-se nos seus erros, que suas maquinações malogrem. Por causa do número dos seus crimes, rejeitai-os. Porque contra vós que se revoltaram. Regozijam-se, pelo contrário, os que em vós confiam, permanecem para sempre na alegria. Protegei-os e triunfarão em vós os que amam o vosso nome. Pois vós, Senhor, abençoais o justo. A vossa benevolência, como um escudo, o cobrirá. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema hoje... O tema que vamos tratar hoje é tirado do livro dos Provérbios, capítulo 4, versículos 1 a 9. O tema é a sabedoria passa de pais para filhos. A sabedoria passa de pais para filhos. Provérbios 4, 1 a 9. Antes do nosso tema, vamos ter como de costume, o espaço Saber não ocupa lugar. Saber não ocupa lugar. Vamos responder basicamente a 3 perguntas. A primeira é: por que a Igreja Católica não segue a Bíblia somente? Por que não segue apenas a Bíblia, a Igreja Católica?
A segunda pergunta que nos chegou é se a Bíblia não tem erros. Será que a Bíblia não tem erros? E a terceira pergunta, se é possível conciliar ciência e Bíblia. Então, brevemente, quanto à primeira pergunta, por que a Igreja Católica não segue apenas a Bíblia, como as outras tradições cristãs falam da sola scriptura, quer dizer apenas a Bíblia, apenas aquilo que está escrito na Bíblia. Por isso é que nos debates ou encontros com os irmãos protestantes é comum ouvir esta pergunta deles sobre os católicos, relativamente às tradições católicas, onde é que isso está escrito na Bíblia. O católico fala, de rezar o terço. Então o protestante vai perguntar, onde é que está escrito na Bíblia isso? O católico vai falar de venerar um santo. O protestante vai dizer, onde é que isso está na Bíblia? Então, esta pergunta, onde é que está escrito na Bíblia? Mas o católico não procede assim. A Igreja Católica não segue apenas o que está escrito na Bíblia. Esta é uma base fundamental que é preciso entender muito bem. O católico não segue apenas o que está escrito na Bíblia, porque a Igreja entende que, embora a Bíblia seja essencial e inspirada por Deus, a tradição e o magistério, quer dizer que a doutrina que é transmitida pela autoridade da Igreja é importante para a preservação e a transmissão da fé. Então, não é só a Bíblia, mas aquilo que foi sendo transmitido também oralmente, isso é a tradição, aquilo que foi sido transmitido ao longo dos séculos, a partir das primeiras comunidades cristãs. Muitas coisas foram sendo transmitidas, não por escrito, mas oralmente, foi passando de geração em geração pelas autoridades da Igreja. Isso é tradição, então merece consideração e isso também ajuda a transmitir a fé. Depois temos o magistério, que de fato é a doutrina oficial da Igreja, que é ensinada e transmitida através da autoridade da Igreja, o Papa e os bispos. Então aqui está a diferença entre, os católicos e os protestantes relativamente à transmissão da fé. Que a Bíblia não é o único instrumento de transmissão de fé para a Igreja Católica. Então isso deve ficar claro para o católico e também deve ficar claro para o irmão protestante que nos aproxima e nos pergunta sempre, onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Isso que vocês fazem, onde está escrito? Em que livro? Em que capítulo? Em que versículo? Mostre-me onde está. Então é preciso partir do princípio que nós, como igreja e como opção de igreja, não seguimos apenas o que está escrito na Bíblia e sabemos que não estamos no caminho errado, estamos no bom caminho. Não se pode seguir só o que está escrito. Há toda uma tradição que veio transmitindo. Aliás,
o que está escrito também foi sendo transmitido. Aquilo que está escrito na Bíblia não foi escrito num gabinete, foi sendo também transmitido por pessoas escolhidas por Deus oralmente. Depois chegou-se a um momento em que se colocou isso por escrito. Então não se pode condenar a tradição digamos, a autoridade da igreja, a capacidade da autoridade da igreja transmitir as verdades fundamentais da fé. Então a segunda pergunta: a Bíblia tem erros? A Bíblia não tem erros. A Bíblia não tem erros. A Bíblia como, digamos, mensagem divina. A Bíblia como mensagem divina, como verdade, como doutrina que ensina fé e moral para a humanidade de todos os tempos e todas as gerações. Não há erros na Bíblia. Os erros, agora, de fato, existe uma palavra que os estudiosos da teologia, não é? E da interpretação bíblica usam, não é? A palavra inerrância. Inerrância bíblica, inerrância, quer dizer, a ausência de erro, é inerrância, ausência de erro na Bíblia. Então, não há erros na Bíblia. Agora, a Bíblia tomada como conjunto de verdades, tomada como mensagem divina para a humanidade de todos os tempos e de todas, digamos, de todos os países, de todas as partes do mundo. Então, essa mensagem que é para toda a humanidade, de todas as partes, de todos os tempos, essa mensagem é inerrante, quer dizer, não tem erros. Não tem erros. Agora, tratando-se de uma mensagem escrita em linguagem humana e com simbolismo humano, em línguas humanas, então aí podemos encontrar alguns erros gramaticais, alguns erros de estilo na língua, algum erro de informação geográfica. Isso é normal, porque foi transmitido através de instrumentos humanos que contêm erros, como as línguas, como, digamos, a informação sobre os lugares na Bíblia. Alguma informação, sim, tem erros, mas não altera a mensagem. A mensagem. É como quando nós fazemos um discurso ou por emoção ou por distração nós cometemos algum erro na gramática, às vezes porque falamos assim às pressas, nem repetimos para corrigir o erro, mas isso não altera. O erro que eu cometo no meu discurso não altera a mensagem principal que eu quero transmitir. Então aqui é isso. A Bíblia, como mensagem de Deus, é inerrante, não tem erros. Mas já que usa instrumentos humanos para transmissão, usa línguas, que pode ser português, inglês, francês, ou xangana, ou xindao, ou todas as línguas que também têm erros. Ao falar estas línguas, comete-se erros. Então, na Bíblia também há erros desta natureza, natureza linguística, natureza geográfica, sobre lugares, natureza cronológica, erros sobre os anos,
sobre a história, os anos em que aconteceram alguns eventos. Aí sim, há alguns erros, mas isso não altera, não é, a pureza da mensagem divina que a Bíblia pretende transmitir. A terceira pergunta do saber não ocupa lugar é se é possível conciliar a Bíblia e a ciência. Bom, agora, sim, é possível. É possível e é necessário, não só possível, é necessário conciliar ciência e Bíblia. Não há conflito fundamental. Não há conflito fundamental entre a Bíblia e a ciência, porque a Bíblia pretende transmitir uma mensagem divina para a vida. A Bíblia não tem intenção de transmitir uma verdade científica e literal dos eventos. A Bíblia não é um livro de ciência exata, não é um livro de matemática, nem é um livro de geografia, nem de história. Então é possível conciliar, porque a Bíblia, embora dê alguma informação histórica, embora passe alguma informação geográfica, ela pretende fundamentalmente transmitir uma mensagem divina para a humanidade hoje. Como é que o ser humano deve comportar-se? Esse é o objetivo da Bíblia. Enquanto que a ciência não é isso. Já a ciência transmite-nos verdades para o conhecimento daquilo que do criado, da criação, os mares, os astros, as plantas, o organismo humano. Tudo isso ajuda, de fato, a melhorar a nossa vida, a nossa passagem por este mundo. Então a ciência e os avanços também na ciência são muito bem-vindos e é necessário harmonizar as duas coisas, o fazer ciência e também o acolher a mensagem divina. O cientista deveria ser homem e mulher de fé. E o homem e mulher de fé também deveria ser cientista, deveria conhecer a criação, conhecer profundamente aquilo que Deus criou e como devemos ir recriando, melhorando aquilo que Deus nos deixou, para que possamos, de fato, dominar, se queremos usar o termo do livro do Gênesis, não é? Crescei, multiplicai-vos, povoai o mundo e também dominai as criaturas. Não? Então, é possível conciliar ciência e Bíblia, mas também eu diria é necessário fazer que as duas coabitem, as duas trabalhem juntas, ciência e Bíblia. Para alguns casos pode ser difícil, mas é possível. Com o diálogo, a reflexão, é possível. Também alguns casos em que é difícil conciliar Bíblia e ciência, ou fé e razão, mas é possível, desde que haja humildade daquele que faz ciência e humildade daquele que tem fé, do crente, daquele que estuda a Bíblia, e que haja um diálogo entre os dois. É possível. Então é possível conciliar ciência e Bíblia. Façamos um intervalo musical.
depois deste espaço, que, digamos, tivemos um primeiro momento, que foi o momento da oração introdutória, através do Salmo 5. Depois, o saber não ocupa lugar, onde respondemos a 3 perguntas: por que é que a Igreja Católica não segue somente a Bíblia? A Bíblia tem erros ou não? E a terceira pergunta era se era possível conciliar ciência e Bíblia. Vamos então a tratar o tema de hoje. A sabedoria passa de pais para filhos. Tirada do livro dos... Este tema tirado do livro dos Provérbios 4, 1 a 9. Provérbios 4, 1 a 9. Agora, para quem não seguiu este programa nas últimas semanas, estamos a estudar o livro dos Provérbios. Então estamos agora no capítulo 4, já fizemos uma sessão de introdução ao livro dos Provérbios, depois o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e agora o capítulo 4 e apenas versículos 1 a 9. Então o tema é a sabedoria passa de pais para filhos. Agora, como estrutura deste texto é muito simples, é bom sempre olhar para a estrutura de um texto, que é muito simples. Temos o convite para a escuta no versículo 1, temos a transmissão da mensagem, versículos 2 a 8, e temos motivação para a obediência, versículo 9. Então é muito simples, e é bom que os queridos ouvintes, queridas ouvintes também, ao tomarem um texto bíblico, procurem ver como é que está dividido, com o raciocínio, como é que é feito, onde é que começa, como começa, o que diz. E é importante isso para o estudo bíblico, para o aprofundamento do texto bíblico. Então, estes versículos 1 a 9 do capítulo 4 do livro dos Provérbios têm esta estrutura em 3 partes. Temos convite para a escuta, versículo 1. Temos transmissão da mensagem, versículos 2 a 8. E temos a motivação para a obediência, versículo 9. Então, vamos tomar então o texto segundo a metodologia que temos usado: leitura, interpretação e, de ser possível, aplicação para a vida. Leitura do texto, pequena interpretação ou explicação, com a aplicação para a vida. Então, versículo 1, dizíamos que é o convite para a escuta. Diz o seguinte, o versículo 1: escutai, filhos, a educação de um pai, prestai atenção para conhecerdes a inteligência. Então, aqui é o convite para a escuta. Quer dizer, se o pai pretende transmitir, passar a sabedoria ao filho, deve proporcionar um ambiente para a conversa, para a escuta. Deve haver algo que convite para a escuta. Este versículo 1 ensina que não se deve permitir que a comunicação e o diálogo se rompam entre os pais e os filhos, porque se rompe a comunicação, se rompe o diálogo, então é difícil que haja ambiente para a escuta. Não há transmissão de mensagem, não haverá transmissão de mensagem. É preciso manter o clima de amizade para que haja diálogo. O clima de diálogo
com os filhos deve ser bom para que haja escuta. Então, este é o versículo 1. Escutai, filhos, diz o versículo. Escutai, filhos. Aqui é o sábio que fala, não é? Em nome de Deus, é claro. De fato é a sabedoria, é a voz da sabedoria. Escutai, filhos, a educação de um pai. Mas este escutai, filhos, é um convite para a escuta e nós aplicamos isso para a nossa vida, que os pais devem ter esta atitude de convite, que o seu dia a dia deve ser uma abertura para o diálogo. Então, que não se rompa nunca a comunicação. O clima de diálogo deve ser sempre mantido. A segunda parte dizíamos que era a transmissão da mensagem, versículos 2 a 8. Vamos então ao versículo 2. Pois é uma boa lição a que vos deixei, não abandoneis a minha instrução. Essa é a palavra de Deus. Pois é uma boa lição a que vos deixei, não abandoneis a minha instrução. Aqui é preciso que o pai, quer dizer que os pais devem mostrar que a lição que estão a transmitir é boa para a vida. De fato, este era o desafio com que se deparava o povo de Israel, os pais israelitas. Como fazer que os filhos tomem a lição que eles transmitiam, os conselhos que eles transmitiam, como bons para a vida. Então, este versículo 2 diz isso. Pois é uma boa lição a que vos deixei, não abandoneis a minha instrução. Então, aqui a necessidade de o pai mostrar de que os conselhos que está a dar são bons para a vida. E como é que o pai faz isso? Através do que encontramos no versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte: também eu fui filho do meu pai, querido e único aos olhos da minha mãe. O que é que está a fazer aí o autor bíblico? Está a narrar as boas experiências da sua infância, como é que ele viveu com seus pais e os seus avós. E mostra com exemplos concretos como é que ele foi feliz com os seus pais. Então assim deve ser o pai cristão de hoje, para poder convencer que a sua mensagem é boa para a vida. Então ele deve narrar, ou ela, a mãe, deve narrar, contar as boas experiências da sua infância, como é que os seus pais, como é que os seus avós se comportavam com ele, que ele era amado, tudo. Narrar as experiências positivas que ele teve. Então isso se motiva o filho também a obedecer. E, além disso, o pai deve narrar o que, digamos, os frutos, o que ele colheu dos conselhos dos seus pais, aquilo que ele é hoje, aquilo que a mãe é hoje, graças ao que ela aprendeu da sua mãe, graças ao que ela aprendeu do seu pai. Narrar isso aos filhos, fazer ver as vitórias que você alcançou hoje são graças ao esforço que o seu pai fez por si na transmissão dos valores, do amor, do trabalho, do esforço.
Então isso motiva o filho também a acatar os conselhos. Vamos ao versículo 4. Assim diz o texto: ele instruiu-me dizendo, e está a narrar a história digamos, do pai. O meu pai instruiu-me dizendo. O pai, falando ao filho, diz: o meu pai instruiu-me dizendo, que o teu coração acolhe as minhas palavras, observa os meus preceitos e viverás. Aqui vemos a necessidade de enfatizar a observância rigorosa dos preceitos, observância rigorosa dos conselhos. Convencer que apenas uma observância superficial não leva ao êxito. O que leva ao êxito é a observância com rigor dos conselhos dos pais, das orientações dos pais. Uma observância rigorosa dos conselhos de uma mãe, isso leva ao êxito na vida. A superficialidade, a preguiça e a falta de responsabilidade não ajudam a amadurecer como homem e mulher, como mulher na vida. Então aqui este versículo 4 fala disso, que o teu coração acolhe as minhas palavras, observa os meus preceitos e viverás. Então aqui é a necessidade de observar com rigor os preceitos, as palavras dos pais. Então aqui é preciso, aqui cabe aos pais falar com frontalidade aos jovens, aos adolescentes, e fazer-lhes ver que apenas uma observância rigorosa dos conselhos dos mais velhos leva à felicidade, leva ao êxito. Passamos ao versículo 5, assim diz o texto: adquira a sabedoria, adquira a inteligência, não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Aqui o autor bíblico, que partindo da realidade dos pais israelitas, que pretende incutir a necessidade de aborrecer os caminhos maus, a necessidade de incutir a necessidade da retidão na vida. Que os filhos não se habituem a viver na doblez, na vida dupla. Aqui pretende-se incutir sentimentos, como dizíamos, não só de rigor, mas de amor à retidão na vida, e repudiar tudo o que é hipocrisia, e amar a transparência e a retidão na vida. Isto deve ser feito desde a infância, desde os primeiros anos. A criança, adolescente, o jovem, que ame a retidão, a transparência, e que aborreça a vida na hipocrisia. Aborreça a hipocrisia, a falta de transparência, a vida dupla, com máscaras, mas que seja transparente e reto. O versículo 6 diz: não a abandones, e ela te protegerá. Ama, e ela te guardará. Está a falar aqui fala das palavras sábias, não é? Diz: não abandones a sabedoria,
Não o abandones, ela te protegerá, ama e ela te guardará. Que estamos perante o desafio de fazer que os filhos amem os caminhos do Senhor e que a palavra do Senhor faça parte integrante da sua vida, seja o pão de cada dia, os conselhos bíblicos sejam o pão de cada dia do jovem, o pão de cada dia dos filhos. A sabedoria deve ser vista não como imposição dos pais, mas deve ser assumida como algo precioso, que os filhos amem e abracem para toda a vida a sabedoria. Então, isto cabe aos pais, fazer que os filhos amem a sabedoria e que esta sabedoria seja o pão de cada dia dos filhos. E também cabe aos filhos tomar a decisão de abraçar a sabedoria do Altíssimo perante muitas outras sabedorias neste mundo, perante muitos outros caminhos. Cabe ao próprio filho tomar a decisão de enveredar pelo caminho divino, pelo caminho de Deus. A escolha está aí. Há muitas escolhas neste mundo. O jovem pode escolher a droga em vez da retidão. Cabe a ele, mas a palavra de Deus aconselha escolher a vida em vez da droga, escolher o amor e não o ódio, escolher a sabedoria divina e não a vida mundana, cheia de pecado e concupiscência e perversidade. Então, cabe ao filho também tomar a decisão. Os pais podem dar os conselhos, os pais fazem a sua parte, não é? Aconselham, mas depois é o filho que deve tomar a decisão de escutar ou não. Escutar os pais ou escutar os seus amigos da rua, escutar os seus amigos e colegas de universidade. Então, esta é a decisão que o próprio filho deve tomar, mas a palavra de Deus aconselha a que se tome a decisão de aceitar, escutar, adotar os conselhos dos pais. Versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, e com tudo o que possuires, adquira a inteligência. Assim é o que diz o versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, e com tudo o que possuires, adquira a inteligência. Aqui estamos perante a necessidade de que os pais ensinem a procurar a sabedoria divina sempre, em todas as circunstâncias, que a todo momento os filhos façam uso da sabedoria, que se deixem guiar e iluminar pela sabedoria divina a todo momento, não é? Consultar o que Deus quer, isso é que é sabedoria divina a todo momento, não é? Perante toda decisão que o jovem quiser fazer, colocar-se perante o Senhor, refletir o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim? Mesmo os jovens que já têm namorados, namoradas, juntos, os dois parar. O que Deus quer de nós? Então isso aqui é adquirir sabedoria sempre e em todo momento. E fazer uso da sabedoria em todo momento. Então, ter esse hábito de os jovens, os adolescentes, amigos, hábito de estar diante do Senhor e questionar-se: o que Deus quer de mim? Versículo 8. Aprecia e ela te exaltará, abraça e ela te honrará. Aqui quer dizer que a verdadeira exaltação e honra vem de seguir os caminhos do Senhor. A maior riqueza, o bem mais precioso neste mundo é a sabedoria divina, aqui no versículo 8. E com este versículo termina a segunda parte do texto,
E passamos ao versículo 9, que é o último. Versículo 9 é a motivação para a obediência, que diz o seguinte, o versículo 9: ela, a sabedoria, colocará na tua cabeça um adorno de encanto e proteger-te-á com uma coroa de esplendor. Esta é a motivação para a obediência, porque os pais podem falar, mas se não há motivação para a obediência, para os filhos obedecerem, então, tudo fica em palavras vazias. Por isso que o autor bíblico colocou aqui o versículo 9, que é a motivação para a obediência. E qual é a motivação para a obediência? É esse saber que Deus é importante na minha vida, que a obediência a Deus é o bem maior na minha vida. O lugar que Deus ocupa na vida da pessoa digamos, é singular, é único. Então, mesmo que a pessoa não seja honrada pelos homens, será honrada por Deus. Abraçando a sabedoria, a pessoa será honrada por Deus, mesmo que aos olhos dos homens a pessoa não seja honrada, não seja louvada, não seja apreciada, mas diante de Deus a pessoa será honrada, apreciada, louvada e até coroada, como diz aí o texto, não é? Será também coroada. Mas pronto, vamos fazer ainda uma brevíssima pausa. Depois gostaria de terminar com alguns conselhos ou algumas recomendações sobre como fazer, de fato, como motivar os filhos à obediência. Como motivar os filhos à obediência. E esta minha conclusão é baseada mesmo neste último versículo, que é a motivação para a obediência. Então vamos a uma brevíssima pausa musical. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso
nosso Deus, um é o Senhor. Bem-vindos à última parte do nosso estudo de hoje. Então, gostaria de terminar então com algumas recomendações. São basicamente 6 recomendações, breves recomendações para os pais e outras 6 breves recomendações para os filhos. Para que de fato haja transmissão de sabedoria, para que haja obediência dos filhos e que a sabedoria seja acatada pelos filhos e os filhos sejam obedientes. Então, quais recomendações poderíamos acolher? A primeira, que os pais, o que é que se exige dos pais? Obediência a Deus. Obediência a Deus. Dizia São João Bosco, se queremos saber mandar, temos primeiro de saber obedecer, procurando impor-nos mais com o amor do que com o temor. Então, obedecer a Deus. Os pais devem ser obedientes a Deus, tementes de Deus. Para que o pai tenha autoridade sobre o filho, é preciso que ele reconheça a autoridade de Deus na sua vida. Então, a obediência a Deus. Segunda recomendação para os pais, a capacidade de corrigir por amor, não por ira. A capacidade de corrigir por amor, não por ira. Outro santo... Afonso de Ligório dizia: tome-se como regra tome-se como regra nunca pôr as mãos num filho enquanto dura ira ou cólera. Espere-se até que se tenha aquietado por completo. Então, a capacidade de corrigir por amor, não por ira. De fato, este conselho de Afonso de Ligório o encontramos também em Efésios 6:4, né? Vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos. Agora, corrigir por amor, não por ira. Isso ajuda a fazer que o filho seja receptivo do conselho. Receptivo, ajuda o filho a acolher os conselhos sábios que os pais pretendem transmitir. Terceira orientação para os pais, o bom exemplo ou santidade. A santidade. Os pais estão obrigados a dar bom exemplo aos filhos, exemplo de santidade, não? Como poderão os filhos comportar-se irrepreensivelmente se os pais blasfemam, falam mal do próximo, a mãe fofoca, os pais roubam, não se sabe de onde trazem as coisas em casa, roubam, vingam-se, conversam sobre coisas indecentes, usam palavras insultuosas. Que exemplo os pais dão aos filhos? E como querem que depois os filhos recebam os seus conselhos? Então é importante a santidade de vida para que os seus conselhos bons sejam acolhidos pelos filhos. Quarta recomendação, prudência e vigilância. Prudência e vigilância. É preciso vigiar sobre os filhos, vigiar sobre os filhos.
Há pais que são muito bons para vigiar sobre os seus animais, seu gado, são muito bons cuidar dos seus frangos, dos seus coelhos, cuidam muito bem dos seus cães, mas não dos seus filhos. Então a vigilância, cuidado, vigiar sobre os filhos, como é que estão a crescer. Então não só vigiar sobre a machamba, a criação, mas sobre os filhos. Quinto conselho, capacidade de reconhecer as coisas boas nas novas gerações. Quer dizer, não criticar tudo, simplesmente porque na sua juventude não se vivia assim. Reconhecer e acreditar que Deus não abandonou as novas gerações. Nem tudo o que fazem as novas gerações é condenável. Deus peregrina com os jovens, Deus peregrina com os adolescentes de hoje. Deus confia nestes jovens, nestes adolescentes, e com eles Deus vai construir a sociedade do amanhã. Deus vai construir a igreja do amanhã com estes jovens, com estes adolescentes, com estas crianças de hoje. Então, uma atitude positiva perante as novas gerações, perante os filhos. Então, não desprezar muito os filhos, porque eles continuarão a sua família. Você vai morrer, você vai deixar de existir. São esses filhos, são essas filhas suas que vão continuar a sua família, vão perpetuar a família. Depois, rezar pelos filhos, que os pais não se esqueçam e não se cansem de rezar pelos filhos bons e também pelos filhos maus. Rezar pelos dois, por todos. Rezar, não cansar-se de rezar pelos filhos. Então, se fizerdes tudo isto, eu penso que poderá um bocado facilitar a transmissão, porque também a oração vai ajudar o filho a ter um coração receptivo, um acolhedor dos conselhos. Então, se fizermos, eu penso, se acolherdes estas 6 recomendações, os vossos filhos, eu tenho fé que poderão ser um pouco mais receptivos aos vossos conselhos. Agora, quanto aos filhos, também brevemente aqui alguns conselhos. Primeiro, para que se transmita sabedoria, para que a sabedoria possa passar dos pais para vocês. Primeiro ponto, prestar atenção. Prestar atenção, sempre. Prestar atenção quando os pais falam. Prestar atenção ao que eles dizem, a mensagem que pretendem fazer. Prestar muita atenção. Não distrair-se. Não estar a usar o celular quando a mamã, quando o papá, ou quando o irmão mais velho, quando alguém dá conselhos, usar o celular e tudo. Prestar atenção ao que se fala. Só assim a sabedoria passará para vós. Depois, fazer perguntas. Perguntar. Papá, mamã, como é aquilo? Como é isto? Gostaria de fazer isto, como é que posso fazer aquilo? Fazer perguntas, com humildade, deixar-se guiar. Terceiro, refletir sobre a vida, sobre o que está a acontecer na família e na sociedade. Então, manter o hábito de refletir. Não viver, recebeu coisas, estudou, foi à escola, voltou, comeu, mamãe serviu comida, comeu e foi embora com os amigos, nunca reflete, não pensa, não discerne nada. Então, ter tempo para refletir sobre a vida da família, os pais, o que está a acontecer em casa, os irmãos, os primos, os vizinhos, a sociedade. Refletir, essa atitude vai te ajudar a acolher a sabedoria na vida e abraçar a sabedoria. Quarto, rezar pelos pais. Aqui também,
que assim como os pais não se cansem de rezar pelos filhos, os filhos não se cansem de rezar pelos pais. Os pais precisam da oração dos filhos. Muitos filhos não têm nada a dar, não têm coisas materiais para dar aos pais. Então, ofereçam a oração. A oração é um presente muito importante, é único. Então, você não tem dinheiro, não tem bens para oferecer aos seus pais, ofereça-lhes a oração, reze por eles. Quinto, pedir a Deus a sabedoria, invocar sabedoria. Para tudo que fores fazer, invoca a sabedoria, o dom do discernimento, o dom da sabedoria. E por último, escolher o caminho do bem. Abraça o caminho do bem. Repudia o caminho do mal. As más amizades, aquelas amizades perigosas, repudiá-las, fugir delas. Então, escolher sempre o caminho do bem. Agora, estas atitudes, o que tem a ver com a transmissão da sabedoria? É que sem estas atitudes, o filho nunca vai poder receber e transmitir sabedoria. A isso queria chegar, que o filho não é apenas um mero receptor, mas é também um transmissor de sabedoria. Então, se comportar deste modo, vai poder acolher sabedoria, pô-la em prática e depois transmiti-la aos seus filhos. Então, muito obrigado pela atenção dispensada, queridos irmãos, queridas irmãs. Até para a semana continuaremos a ler e a interpretar, a comentar o capítulo 4 do livro dos Provérbios. O Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.